vocês o quanto eu comecei a ganhar como gestora de tráfego pago no meu início e também o quanto um gestor pode ganhar se ele se dedicar bastante, tá bom? Já no início, eu fechei meu primeiro contrato dentro de 15 dias, o valor do contrato foi de R$ 500 e foi pelo Instagram. O meu Instagram não tem muita coisa, se vocês entrarem agora vai ter 211 seguidores. Na época que eu fechei esse contrato só tinha uns cento e poucos seguidores. E tudo isso porque eu sempre fiquei no bastidor. Eu nunca fui de criar conteúdo, assim como eu tô criando conteúdo aqui para o YouTube. Nunca fui de aparecer muito. E na época que eu tinha 100 seguidores, era conteúdos assim que você criava no Canva, só mostrando para o cliente o que você sabe fazer e como pode ajudar ele. Então eu fechei o contrato em 15 dias, né, assim que eu comecei a prospectar no nicho de arquitetura, e o valor foi de R$ 500. Logo após isso, passou uns 20 dias, eu fechei com um outro cliente de produtos alimentícios. Essa cliente é brasileira, porém ela mora na Europa e ela vende produtos de alimentação brasileiros para outros brasileiros que moram fora, né? Ela ganha em euro, então eu poderia ter cobrado em euro. O problema é que na época eu era muito inexperiente, né, muito insegura com algumas coisas, então para mim foi confortável cobrar para ela R$ 600, e foi o que eu fiz. Eu cobrei para ela R$ 600 e eu já estava com aquele meu cliente de arquitetura, né, com o valor com o valor do contrato de R$ 500. Isso no meu primeiro indo para o segundo mês, tá. Logo depois, eu fechei uma parceria com uma gestora de tráfego pago. Ela tinha uma agência, né, e ela já tinha bastante clientes, ela era uma pessoa ela é, né, uma especialista, então ela estava há muito mais tempo, ela já tinha 5 anos de tráfego, e simplesmente consegui fechar com ela e eu comecei a trabalhar para ela. Nessa época, ela começou a me pagar o valor de R$ 1.000. Só que passou mais ou menos 1 ou 2 meses, se eu não me engano, esse valor aumentou para R$ 1.500. Só que vamos começar com 1.000, tá? Então eu já tinha o meu cliente de nicho de arquitetura, teve esse cliente de alimentação e essa outra parceria, né, que eu comecei a trabalhar para a agência de R$ 1.000. Só um adendo, um conselho aqui para quem está iniciando na gestão de tráfego pago. Se você se sentir inseguro hoje, em 2025, em prospectar clientes, eu te indico muito você procurar agências para você trabalhar, porque nessas agências você vai conseguir ter experiência, você vai conseguir entender sobre processos e você vai conseguir errar e aprender, entendeu? Então, é muito mais fácil você dar um salto muito grande em relação ao seu conhecimento do que você já começar a trabalhar para si mesma. É basicamente isso. Então eu dei um salto no meu conhecimento trabalhando com ela, eu entendi sobre processos, eu entendi sobre otimização melhor, enfim. E no meu terceiro mês já trabalhando com ela, eu já estava recebendo aí em torno de 2.600, isso já contando com meus clientes. E eu cometi um erro gravíssimo que todo gestor de tráfego já cometeu, e se não cometeu, eu espero que não cometa, que é parar de prospectar. Então, eu parei de prospectar durante um tempo e simplesmente, deu ruim, porque um dos clientes saíram que foi do nicho de arquitetura. E aí eu fiquei recebendo R$ 1.600. Só que, como eu falei, teve um reajuste no valor ali da agência, então eu comecei a receber R$ 1.500. Então acabou compensando, né, mas eu aprendi a lição, não pode parar de prospectar. E eu continuei prospectando. E nisso entrou um outro cliente, né, de clínica de estética, onde eu cobrei o valor de R$ 800. Depois entrou um outro cliente que foi indicação. Esse cliente foi o meu maior contrato que eu fechei como prestadora de serviço na época. Foi no valor de R$ 1.000. Ele tinha um espaço e dentro desse espaço tinha tatuadora, tinha cabeleireira, tinha um monte de coisas dentro desse espaço e eu administrava ali os anúncios do espaço que servia para todos os nichos, né? E o valor que eu fechei com ele foi de R$ 1.000. Só que passou um mês, mas eu recebi a primeira parcela, só que passou um mês, eu fechei com ele um outro espaço que ele também estava fazendo, que era a barbearia.
esse cliente que tinha esse espaço, que eu já estava anunciando para ele pediu para eu fazer anúncios para a barbearia dele. E aí tudo isso que eu fechei, eu fiz um combo, né, ficou R$ 1.500. Então eu já estava recebendo R$ 1.500 da agência, R$ 600 do nicho de alimentação, R$ 800 da clínica de estética, mais R$ 1.500 do espaço e a barbearia do cliente, entre outras coisas. Então vocês podem ver que dependendo do mês, vocês podem ter altos, mas dependendo do mês, vocês podem ter baixo, porque um cliente pode sair como outros clientes podem entrar. Tudo vai depender exclusivamente do seu conhecimento e da sua força de vontade de estar prospectando novos clientes e indo atrás. Então, assim, um gestor iniciante, ele pode ganhar ali o início de R$ 1.000, ele pode ganhar o início de ali 2.000, R$ 3.000, tudo vai depender de quantos clientes ele vai conseguir fechar e o valor que ele vai passar por isso, né. Agora, quanto um gestor de tráfego pode chegar? Cara, o céu é o limite. Eu conheço gestores de tráfego pago, eu faço parte da comunidade Sobral. Eh, Falando nisso, Sobral é incrível, então quem um dia tiver a oportunidade, entra na comunidade, é sério. Isso aqui não é propaganda, isso aqui não é nada, é somente uma pessoa que entrou, botou fé e fez o que estava ali, deu certo, então, tá? O que que eu ia falar? Pronto. O céu é o limite em relação ao quanto você pode ganhar na parte de gestão de tráfego pago. Eu conheço pessoas que recebem 50.000, conheço pessoas que já têm uma agência que recebe 100.000 de faturamentos mensais. Conheço outra pessoa, por exemplo, essa que eu trabalhei na agência como parceria, ela recebia 30.000 mensais. Então, assim, eu conheço iniciantes, inclusive, que já recebem 5.000 mensais. Então, o céu é o limite. Tudo vai depender da sua dedicação, do seu tempo, do seu esforço que você vai colocar para dar certo. É isso, pessoal. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. O canal é novo, então vou tentar trazer vídeos diariamente. Deixa seu gostei e qualquer coisa vamos conversar aqui nos comentários. Fechou!